dia, meu amigo e minha amiga. Este é o Devocional de Fé. Hoje não é com o pastor Dionísio Ratzenberger, mas comigo, Thaís Ratzenberger. Vamos ter um momento especial nesta quinta-feira, a quinta das experiências com Deus. Esse é um devocional especial para as mulheres. E antes de tudo, faço um convite para você, mulher. Nesta quinta-feira, às 20 horas, vamos ter o nosso encontro especial na Encontros de Fé do Centro de Novo Hamburgo. E convido você para estar junto comigo, participando de uma palavra especial para o seu coração e também testemunhos lindos, ricos em experiências com Deus. E hoje, abrindo esse momento, sempre na segunda quinta-feira de cada mês, quando vamos ter esse encontro, eu trago para vocês que estão ouvindo uma reflexão sobre o que está lá em Romanos 12, a partir do versículo 2. Diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Às vezes nós confundimos o que é bom, perfeito e agradável, segundo a nossa vontade, segundo o nosso coração corrupto e enganoso, o nosso coração que se perde em sentimentos e emoções. Mas aqui o apóstolo Paulo nos deixa claro que quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos experimentar o que é bom segundo a mente de Cristo. Mas para isso precisamos cumprir alguns passos. E eu quero deixar aqui para vocês hoje alguns desses conselhos que Paulo deixa para que você possa então viver uma vida plena, onde você experimente ter a mente renovada de Cristo. Mas antes disso, no capítulo 11, a partir do versículo 34, diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Nisso, queridos, eu trago aqui para vocês essa reflexão, pois nós percebemos que muitas vezes na vida nós fazemos questionamento querendo entender a vontade de Deus. Só que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós devemos confiar nessa soberania. Nós devemos confiar que o sim dele virá como providência, mas que o não dele também é um aprendizado, que o plano de Deus não é frustrado e que o sim ou não está no controle dele, que é todo poderoso e todo soberano. E muitas vezes questionamos a Deus, querendo respostas naturais de algo que é sobrenatural. Mas o apóstolo Paulo diz que existem algumas coisas que faz com que o nosso coração seja livre e assim desfrutemos dessa plenitude do bom, perfeito e agradável. Uma delas está lá no versículo 3, lá no finalzinho do capítulo 12, versículo 3, que diz assim: pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Aqui diz assim nesse versículo 3, queridos: às vezes nosso orgulho não nos permite ver o que Deus quer fazer em nossa vida. O nosso orgulho faz com que julguemos acima de todos ou acima de tudo aquilo que convém a nós. Não convém que pensemos além do que deveríamos de nós mesmos. E a humildade é o primeiro critério de alcançar a mente renovada de Cristo, para que possamos pensar o que realmente Deus pensa de nós e não provar a ninguém o que nós achamos que devemos ser ou fazer para os outros.
para que então a gente possa experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade. O segundo conselho está lá no versículo 9, tudo isso dentro do capítulo 12. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. De uma forma muito resumida, aqui o apóstolo Paulo deixa um conselho tão importante para nós, que quando nós somos humildes de entender o que Deus tem para nós, o nosso propósito, nós conseguimos ter uma mansidão para não julgar os outros conforme os nossos olhos naturais. E tudo isto gira em torno do outro. Não julgar o outro fala sobre relacionamento. Não pensar além do que convém de mim fala sobre relacionamento, porque quando eu penso além do que convém de mim é porque eu estou querendo provar a outros coisas que estão em mim. E tudo isto gira, queridas, principalmente as mulheres, ao redor de aprovação e aceitação. Porque na nossa vida social, dentro e fora da igreja, nós sempre buscamos algum tipo de aprovação do nosso trabalho, reconhecimento, muitas coisas giram ao redor disso. E aqui o apóstolo Paulo diz então que o nosso amor não deve ser fingido e que nós devemos respeitar e nos esforçar para estar bem com todos. Trabalhar com entusiasmo sem preguiça, mesmo que nós não tenhamos então o elogio ou a recompensa. Entregar para o Senhor o que vem do Senhor, que é essa honra e essa glória, que é para Ele, que vem dEle. Que nós possamos servir com o coração cheio de fervor. Nesta quinta-feira, independente da chuva que faz aqui em Novo Hamburgo, nós vamos servir com o coração cheio de fervor, aquelas que vão estar com o coração cheio de fervor. E o Senhor não rejeita nenhuma oração. Por isso eu creio que será um dia aquecido pelo Espírito Santo, uma noite aquecida em nome de Jesus nesta quinta-feira. Também diz aqui no final que a esperança que vocês têm, aquela que vem por meio da fé, da busca na palavra, faça com que vocês aguentem, ou seja, suportem com paciência os sofrimentos que vêm, queridos. Porque a palavra é clara que no mundo passaríamos por aflições, mas que nós temos a oração como a nossa chave, que abre esse portal para que possamos ter esse contato direto com o coração de Deus. Que mesmo como aqui no final do capítulo 11 diz que nós não podemos entender a mente do Senhor, dos planos bons ou até mesmo dos nãos que acontecem, que nós não gostamos, às vezes até como filhos mimados de Deus, Ele está no controle de tudo e nós devemos orar e confiar que no final de tudo há um propósito e um plano perfeito para tudo o que está acontecendo, porque tudo está debaixo do governo do Todo-Poderoso e Soberano, nosso Pai, nosso Deus, nosso Abba, aquele que enviou o seu Filho amado, que morreu morte de cruz, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. No 15 diz assim: alegrem-se com os que se alegrem e choram com os que choram. Porque é muito fácil chorar com os que choram, mas às vezes o nosso orgulho, como foi dito lá no primeiro versículo, nos impede muitas vezes de nos alegrar com quem se alegra. Se alegre pelos feitos na vida dos seus irmãos, se alegrem pelas posses, se alegrem pelos cursos, se alegrem pelas oportunidades. Porque um coração alegre com a alegria do outro é o que mostra a humildade e o tratamento, e ali começa então a provar que a sua mente está renovada, sem espírito de inveja, de competição ou de ciúmes.
de que nenhum de vocês, ali no 16 diz, fique pensando que é sábio, porque a nossa sabedoria, queridos, não é a sabedoria de Deus. Somos enganados por experiências e vivências erradas e às vezes tiramos conclusões precipitadas e enganosas. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Cuidado com a justiça própria. Cuidado em provar aos outros que você está certo e que os outros estão errados, porque muitas vezes a nossa lente está embaçada e nós não estamos olhando e julgando com os olhos de Deus. Todos serão julgados, então fiquem tardios em se irar. Estejam orando e entregando para Deus, que Ele fará o certo no tempo certo. Tenham todos o mesmo cuidado para não ser orgulhosos. Novamente fala sobre humildade. Não aceitem os serviços, mas aceitem os serviços humildes. Mostre que o seu coração está quebrantado. E a sabedoria, novamente, né? Como eu falei para vocês. Não paguem a ninguém o mal com o mal, no que depender de vocês, versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém, pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Aqui tem algo muito interessante e especial do que eu falei para vocês, queridos, porque nossa justiça própria faz com que queremos sempre tirar satisfação. Você já deve ter visto pessoas que dizem, não, vamos lá, vamos conversar, vamos colocar em pratos limpos. Esses pratos limpos são sujos, porque são sujos por mágoa, por ressentimento, por rancor. E quem está decidido a não ouvir não vai compreender. Entreguem para Deus, busquem o momento certo de uma conversa, mas tem coisas que é Deus quem faz. Então você percebe que quando nós acompanhamos esses conselhos do apóstolo Paulo, de sermos humildes, não pensar além do que convém de nós mesmos, de fazer o melhor para o reino, para Deus, evangelizar dentro da nossa casa, ensinar os nossos filhos, orar, não nos deixar levar pela acomodação e pela preguiça espiritual, quando nós nos dedicamos a estar bem com todos, a engolir muitas vezes o nosso orgulho, para que não vivamos uma justiça própria, que não nos vingamos de ninguém. Ali o Senhor começa a dar a mente dele, que é uma mente humilde e mansa. Então nossos olhos abrirão e começaremos a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos, deixo aqui esta mensagem, essa reflexão nesta quinta-feira. Convido novamente todas as irmãs que são de Novo Hamburgo e região para que possam estar presencialmente em nosso culto Experiências com Deus, pois acreditamos que todos nós podemos, pelas experiências que temos com Ele, falar mais do amor dele e também transformar a nossa mente e a mente daqueles que estão ao nosso redor. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Uma ótima quinta. Deus abençoe.